E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, confia os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens de Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No estudo passado, que nós falamos de Pérgamo e de Tiatira, nós vemos que a igreja naquela época estava deixando entrar diversos erros no seu meio. Primeiramente, em Pérgamo, aqueles erros não afetavam a doutrina da salvação, mas já haviam erros graves ali, doutrinas erradas, como por exemplo de doutrinas a respeito da organização da igreja. Mas a doutrina da salvação não estava sendo afetada. Mas já em Tiatira, a igreja dando margem no período de Tiatira, a igreja já dando margem a essas pessoas que falavam falsas doutrinas, essa preocupação da igreja de se adequar às outras culturas da época, às outras religiões, acabou deixando entrar também doutrinas que afetavam a salvação. Como, por exemplo, a doutrina da salvação pelas obras, que além da fé precisava de fazer obras para a salvação, a doutrina de crentes, pessoas, irmãos que já morreram, têm as suas orações direcionadas a eles, as orações aos santos. Então, e também, além de a oração aos irmãos que já morreram, também a adoração, entre aspas, desses irmãos também, fazendo imagens deles. Isso tudo para se adequar às outras religiões, já que as outras religiões tinham outros deuses, para acalmar o povo, para fazer, para o comércio não ser atacado, eles fizeram as imagens também. Além daquela organização de colocar pessoas acima da igreja, pessoas entre Cristo e a igreja, que já estava começando a ser implantado ali em Pérgamo. Ele chama esse sistema de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse foi o retrato de Tiatira. Muito bem. Aí agora nós estamos falando de Sardes. No período de Tiatira, aquela organização, a igreja, ela tinha apoio político de todos aqueles países. Aí a nobreza daqueles países, em muitos casos, os comerciantes não viram mais vantagens em adequar esse sistema. E isso com o desejo de muitos irmãos de voltarem aos princípios bíblicos no que diz respeito à doutrina da salvação. Aí então chegamos a esse retrato de Sardes, que é o período da Reforma Protestante, onde em muitos países a Igreja Católica Romana foi substituída por uma nova igreja, chamada de Igreja Reformada, em que a doutrina da salvação era a doutrina bíblica. Mas nós vamos ver futuramente que em toda reforma a gente não muda a casa toda, por isso chamado de reforma. As bases da reforma da casa antiga continuam. Foi isso que aconteceu na reforma.
No que diz respeito à doutrina da salvação, no que diz respeito à doutrina de só a Bíblia conter as verdades de Deus, estavam corretos, mas eles não tiraram tudo do que havia ali naquele da catolicismo romano. Por isso é chamado de reforma. Muito bem. Vamos ver primeiro, como em toda carta, o Senhor Jesus Cristo inicia se identificando. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. Ou seja, nominalmente, estavam tudo bem. Eles declaravam que a salvação era só através de Cristo, através da graça de Deus, não vindo das obras. Eles declaravam que a palavra de Deus era só a única revelação, que todo crente deveria obedecer somente a palavra de Deus, não a outras pessoas. Foi um período também de muitas traduções da Bíblia. Eles estavam preocupados nisso, em divulgar a palavra do Senhor. Mas eles tinham um compromisso político com aqueles países. Não havia separação da igreja com o Estado. Então, cada governo, ele também influenciava de forma indireta a conduta dessas novas igrejas reformadas. Conheço suas obras, que tens anos de vives, mas a reprovação é: estás morto. Uma dessas doutrinas que continuou por causa desse movimento político é a doutrina do batismo infantil. O batismo infantil, embora muitos fossem contra, eles eram obrigados a aceitar, porque cada criança, no momento do batismo, ela era registrada para o Estado, e futuramente ela seria pagadora de impostos. Não havia essa diferença entre igreja e governo. Então, toda vez que alguém nascia e era batizado, deveria ser registrado. Por isso, eles não retiraram essa doutrina. Teve um reformador na Suíça que ele era contra o batismo infantil, mas ele depois mudou de ideia por causa das complicações políticas que teria se eles negassem essa doutrina. Outra doutrina que continuou também foi a doutrina do dízimo, justamente porque para pagar os impostos a esse governo. Então, qual o perigo dessa doutrina do batismo infantil? Filhos de crentes sendo batizados, quando eles cresciam, eles achavam que já estavam salvos. Esse foi o grande perigo, a grande consequência ruim da doutrina do batismo infantil. Então, há esse grande perigo que o Senhor Jesus está falando aqui. Conheça suas obras, que tens nomes de que vives. Oficialmente, salvação pela fé, todos devem se arrepender. A salvação vem pela graça de Deus, não vem pelas obras. Mas na realidade, estava na figura de morto. Muitos filhos de crentes ali não criam porque achavam que já estavam salvos, porque foram batizados quando nasceram, né? Quando eram recém-nascidos. Então, esse tempo foi tomando essa forma de ter nome de que vive e está morto. Aí, então, o Senhor Jesus Cristo vem e faz o aviso de desobediência. Ser vigilante e confirme os restantes que estavam para morrer, porque não achei suas obras perfeitas diante de Deus. De novo, vigiar, analisar se cada um é verdadeiramente salvo, não pelas obras, mas pelas obras mostrando, as obras como resultado da salvação. Para não ser uma coisa apenas nominal, superficial e falsa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido.
ou seja, a pregação da salvação está ocorrendo, e guardam e arrependem, põe em prática aquilo que está sendo pregado. E se não vigiares, vereis sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti veio. A doutrina das profecias também era uma doutrina que eles evitavam de falar naquele momento também. Por isso a necessidade de vigiar. O Senhor Jesus Cristo também lembrou que ele vem como um ladrão. Mas havia um remanescente ali em Sardes, naquela igreja de Sardes, também houve um remanescente no período da Reforma, de pessoas que preferiram perder a sua cidadania do que fazer parte dessa igreja oficial para negar essas doutrinas bíblicas, como por exemplo a doutrina do batismo infantil. Eles foram chamados, muitos deles chamados de anabatistas, quer dizer, aqueles que eram batizados. Eles foram batizados, recém-nascidos, mas eles negaram o próprio batismo e passaram a praticar o batismo apenas dos que creem, dos crentes. Mas também tem existido algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E a promessa é a obediência de todos aqueles que se arrependerem. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. A veste branca simbolizando a verdade, a clareza. Nenhum tipo de ocultismo, nenhuma verdade oculta. O que está sendo pregado é o que está sendo praticado de forma transparente. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lembrando de 1 João 5,5, que nós falamos no primeira vez que nós falamos sobre 7 igrejas, que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é um vencedor. Então, aquele que vence, o que põe em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando, é verdadeiro crente. Não que o pôr em prática o salva, mas o pôr em prática é a evidência de que ele foi salvo. E, como toda a carta termina com o chamado, dizendo que para todas as igrejas que estão vivendo naquela situação de Sardes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vemos que em Sardes parece mais um retorno à Pérgamo, muito bem parecido. A doutrina da salvação estava intacta, mas outras doutrinas ali do meio estavam atrapalhando, estavam fazendo aquela igreja errar. Aí vem um período posterior a isso, a igreja de Filadélfia. Foi uma época de grandes avivamentos espirituais, dos grandes despertares e de muitos movimentos missionários para as regiões mais remotas do mundo. Os crentes sentiram o desejo pelo Espírito Santo, de falar tudo aquilo que estava sendo, que precisava falar naquela época. Para os descrentes, a realidade do inferno. Muitas, diversas, centenas de pregações ao ar livre, falando da realidade do inferno para os descrentes. E também para estes filhos de crentes que se achavam salvos por terem sido batizados. Há muitas pregações naquele momento centradas na necessidade do novo nascimento. E as obras como resultado, como evidência de que foi verdadeiramente salvo. Tirando daquela coisa nominal. E também o desejo de levar a palavra do Senhor até os confins da terra, sem se preocupar se vai morrer ou não. E isso trouxe, além de milhares de salvações de almas, também trouxe impactos no mundo terreno, que os descrentes ficaram constrangidos com o desejo, a convicção dos crentes. Por exemplo, muitas casas de prostituição
fechado porque os crentes exigiram do governo fazer uma lei fechando caixa de prostituição, não, porque faltava cliente. Então, houve muito impacto nessa época da pregação da igreja. E o Senhor Jesus Cristo elogia essa igreja em Filadélfia, que é um retrato dessa igreja posterior à reforma. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz que é santo e é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é a força daquela igreja, e não ela mesma. O desejo dos crentes de viver de acordo com a vontade do Senhor, de Senhor Jesus Cristo viver neles. Conheço suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força deles mesmos, por eles mesmos não conseguiram fazer nada, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas uma evidência de que o arrebatamento é antes da tribulação, aqui é uma promessa explícita de que a igreja será guardada. Não na hora, mas da hora. Ser guardado da hora de alguma coisa só se você estiver ausente daquela coisa. Então, a igreja estará ausente da hora da tentação que é de vir sobre tudo. E o Senhor Cristo lembra essa promessa a Filadélfia. Aqueles que deixaram as suas vidas aqui para viver a vida de Deus. O Senhor Jesus Cristo dá um conselho a ela. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permaneça firme. A quem vencer, eu farei coroa no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ela foi uma época de muito fervor, e a igreja de Filadélfia retrata essa época. Para fervor, para fazer a obra do Senhor. Apelos à santidade, à ordem do Senhor para ser santo, eram pregações de despertamento naquela época. Muito presentes. Então, nós chegamos na última igreja. A igreja de Laodiceia, que retrata o período atual. O secularismo no meio da igreja, a igreja se adequando ao mundo, o mundo entrando no meio da igreja, da crescente apostasia de fé daqueles que se diziam crentes, mas abandonaram aquela fé que eles diziam ter. Que é o retrato dos nossos dias da igreja prestes a ser arrebatada. E aonde da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Então, não havia nem a frieza de um descrente que vivia de acordo com suas próprias
vontades e nem o fervor daquele que vive de acordo, que busca viver de acordo com a vontade de Deus. Não. Há uma mistura entre fazer a vontade de Deus e fazer sua própria vontade. Há uma mornidão de só fazer a vontade de Deus, só se a vontade de Deus for vantajosa para aquele indivíduo. Só se a vontade de Deus não for nada contrário aos desejos, aos planos que a pessoa fez para a vida dela. Então, há essa mistura entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Essa mornidão que o Senhor Jesus Cristo odeia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Laodiceia era uma cidade rica. E eles achavam que pela sua riqueza eles estavam numa boa condição. A mesma coisa que nós vemos hoje, achando que o homem tem algum direito no que diz respeito às bênçãos de Deus, que o homem tem que ser favorecido, deixando a graça e a misericórdia de Deus muito longe disso. Mas Jesus Cristo lembra que eles eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e sem Cristo, o que eles são? A riqueza não adianta de nada. Jesus Cristo dá a ordem para essa igreja. Vamos lembrar que ele está falando para a igreja, para crentes. Nós vemos hoje a maioria de descrentes infiltrados em muitas igrejas que pregam esse tipo de coisa, mas há crentes lá. E é para esses crentes que essas cartas são dirigidas. Como em Tiatira, por exemplo, na organização católica romana da Idade Média, poderia ter a maioria de descrentes. Se tivesse um crente, a carta foi para esse crente, que tolera esses descrentes no meio da igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ele era pobre, compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Roupas brancas para que te vistas. Roupas que demonstram a clareza, a sua sinceridade. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unges os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Muito disso aqui, muitos irmãos usam aplicando para os descrentes, em pregações, para você ver o estado da igreja de Laodiceia. Eles estavam em uma situação parecida até com os descrentes. Eles precisavam começar de novo, voltar àquilo que eles, naquele momento que eles foram salvos, aquele desejo de servir ao Senhor que estava faltando. Deixar o Senhor entrar e ouvir a sua voz, somente a sua voz, e não a voz do seu próprio coração. Muitas pregações hoje em dia muito na televisão, não são pregações, mas no mundo mesmo nós vemos. Ouça o que diz o seu coração, ouça o que diz o seu coração. Mas na palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso, que nós temos que ouvir a voz do Senhor. E assim, interessante, como isso parece com os descrentes. Unge os seus olhos com colírio para que vejam. Nós sabemos que os crentes estão cegados pelo pecado, mas hoje, o retrato da igreja hoje também são muitos crentes vivendo de uma maneira cega, precisando de colírio para que eles vejam aquilo que eles estão praticando. Promessas de obediência. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, numa honra maior do que essa. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, nós fizemos uma passada em toda a história da igreja, até chegarmos aos dias de hoje. Nós vemos que o erro ele só foi aumentando, ou períodos breves de retorno à palavra, mas
na maioria do tempo, muitos erros entrando, desde o primeiro amor de Éfeso até o predomínio da apostasia nos nossos dias. E o que isso nos diz sobre a preparação do Paulo? Que a falsa religião começa dentro do nosso meio da igreja. Sempre o Satanás tentou colocar falsos ensinamentos, preparando para a chegada do anticristo, que será o líder religioso durante a tribulação. Então, todos esses erros que os crentes cometeram foram plantados pelo diabo para que muitas pessoas poderiam se achar crentes, ir para o inferno e, além disso, preparar caminho para a vida do anticristo aqui neste mundo da tribulação. Nós vamos ler algumas passagens sobre os últimos dias que falam da apostasia de fé, do secularismo no meio da igreja e dos falsos mestres, preparando o caminho para a falsa religião da tribulação. Vamos ler Atos 2. Nós já lemos no primeiro estudo na carta à igreja de Éfeso, mas nós vamos ler novamente. Atos 2, Atos 20. Atos 20, Atos 2. Atos 20, 29 a 31. Atos 20, 29 a 31. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após sempre. Portanto, vigiai. Então, o surgimento desses falsos mestres, falsos profetas, vem de dentro e também de fora. 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 2, falando sobre os últimos dias. Timóteo 4, 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora, 2 Timóteo 3, 1 a 8. 2 Timóteo 3, 1 a 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como os anos de Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e irreprobos da fé. Então, Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias a humanidade estará assim. Em Atos ele diz que aquilo vem de dentro da igreja também. Então você vê
o mundo entrando dentro da igreja e pessoas que se dizem crentes, se saindo daquela confissão que eles falavam que teriam, para pregar esse tipo de coisa, para viver de acordo, para viver dessa maneira. E isso preparará o caminho, está preparando o caminho para o anticristo. Agora vamos ler 2 Pedro 2, que é muito parecido com Judas, que Pedro faz uma descrição mais detalhada sobre esses falsos mestres, que a igreja, que os verdadeiros crentes, que a verdadeira igreja deve tomar cuidado, deve analisar. 2 Pedro, capítulo 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão que foram reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo e para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar as dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo e blasfêmia diante do Senhor, mas estes, como animais racionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entendem, perecerão de sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deveres cotidianos. Novas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração reciclado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Lembra que nós lemos isso aqui nas 7 igrejas? Nós vemos isso em Éfeso, em Pérgamo e em Tiatira. Então, durante a história da igreja, isso foi muito comum, preparando o palco para a tribulação. Mas teve a repreensão de sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções. Aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Aí a mistura da vontade de Deus com a vontade do homem, né? Essa falsa liberdade, sendo eles mesmos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, ou seja, eles simularam que haviam sido convertidos, chegaram até a praticar algumas coisas, mas na verdade, como a parábola do semeador, né? aquela raiz não encontrou uma boa terra, aquela raiz foi sufocada. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Essa é a apostasia. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça,
do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esmagador da lama. Então, o que nós vemos hoje na igreja que a igreja de Laodiceia é o retrato? Os crentes dando ouvidos a esses falsos mestres, a esses falsos profetas. Muito bem. E tanto Paulo aqui quanto Pedro estão falando de que nos últimos dias acontecerão essas coisas. Mas será que nós já estamos vivendo nos últimos dias? Esses últimos dias é uma coisa separada da história da igreja ou é ao longo da história da igreja? Nós veremos que isso, já vimos que é ao longo da história da igreja, porque já na época de João, quando São Jesus Cristo manda João aquelas 7 cartas, aqueles erros já estavam presentes naquelas igrejas. Mas João é ainda mais claro na sua carta, no capítulo 2, que ele fala que nós já estamos vivendo a última hora. Então, se viriam os últimos tempos, e já estamos vivendo a última hora, quer dizer que está mais avançado ainda do que os próprios últimos tempos. Vale lembrar que João também foi o último dos apóstolos a morrer. Ou seja, durante a época dele já estava ainda mais grave e ficou mais grave ainda durante toda a história da igreja até chegar nos nossos dias. E João vai fazer essa ligação entre esses erros dentro da igreja que estão servindo de preparação do palco para a vinda do anticristo, que será o líder religioso durante a tribulação. Vamos ler 1 João capítulo 2, 18 a 19, que ele faz essa ligação dos apóstolos que pregam essas coisas que Paulo e Pedro acabaram de citar, que nós acabamos de ler, com o anticristo. João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E, como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, esses apóstolos, esses falsos profetas que têm sido feitos como mini anticristos, entre aspas, eles preparam o caminho para o verdadeiro anticristo durante a tribulação. Quais foram as investidas de Satanás durante a história da igreja? Vamos voltar ao Apocalipse, vamos relembrar algumas coisas que nós falamos aqui sobre toda a história da igreja, no estudo passado e retrasado. Nós vemos em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, a perda do primeiro amor. Mas eles conseguiram não deixar a doutrina de Balaão entrar. Nem a doutrina dos Nicolaítas, daquela organização eclesiástica de igreja, um certo grupo de pessoas e Deus. Mas havia a perda do primeiro amor. Em Pérgamo, aí já vemos que a igreja deixou a doutrina de Balaão entrar e também a doutrina dos Nicolaítas. Aquela toda organização de colocar pessoas acima da igreja. Embora a doutrina da salvação não tivesse sido afetada, mas já haviam erros ali, preparando o caminho. Os verdadeiros crentes toleravam. Aí depois em Tiatira, essas doutrinas dos Nicolaítas e Balaão se intensificou ainda mais, com a preocupação de se adequar, de ser similar às outras religiões. E em Tiatira nós vemos a ameaça de Jesus Cristo sobre a grande tribulação. Vocês lembram disso? Aí no capítulo 2, no versículo 22. A forma daquela igreja de Tiatira
já estava similar à forma da falsa igreja durante a tribulação, que será a prostituta de Satanás, que nós veremos em Apocalipse 17. Eis que eu a porei numa cama, versículo 22, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, aqui nós já vemos que tudo isso caminha para a tribulação. Não a cristandade, né? Tem uma cristandade que nós falamos, que muitos teólogos falam, que é formada tanto de verdadeiros crentes como descrentes, que é a cristandade, né? Todos os crentes verdadeiros como são nominais. Ela falhou. Ela errou. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros crentes serão livres da tribulação, que nós já vimos aqui, em outros estudos. Mas, o que vai acontecer com os que ficarem? Aqueles que se achavam crentes? Não irão crer, irão fazer parte dessa falsa religião. Todos esses infiltrados, né, entre aspas, que sempre estiveram presentes em toda a história da igreja e estão predominando no período de agora, em Laodiceia, eles não serão arrebatados porque não são crentes e darão suporte a essa falsa religião do anticristo. Isso nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que nós já vemos aqui, de que todos aqueles que ouviram e entenderam a verdade, não creram. Quando vier a tribulação, o Senhor Jesus Cristo o Senhor Deus lhes enviará a operação do erro, que é como se fosse o contrário do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos convence da verdade. A operação do erro vai convencê-los da mentira e eles não vão crer na palavra do Senhor. Eles vão crer nessa nova religião que se formará unificada. Porque preferiram crer na mentira enquanto poderiam crer na verdade. Mais uma outra questão para a gente falar. Muitos de nós estamos cometendo o erro de falar que é a Igreja Católica Romana que vai ser a igreja única lá. Por acaso, por exemplo, em Laodiceia, tem algo de Igreja Católica Romana aqui? Não. Essa falsa igreja, ela é formada por todos os falsos, aqueles que se diziam cristãos, que inclui o catolicismo romano, que inclui pessoas do nosso meio, daquela geração que se acham crentes, pessoas do meio que se acham crentes na Igreja Batista, pessoas que creem que se acham igreja presbiteriana, todos esses que achavam que estavam salvos, achavam que estavam garantidos, serão a falsa igreja. E não unicamente o catolicismo romano. Claro que pode ser a mais numerosa. E claro que a forma de organização dela já é bem parecida com a forma de organização da tribulação. Mas ela será formada por todos aqueles que não creram que puderam crer nessa era, mas não creram. Tanto que a forma de organização é parecida, né, que o Senhor Jesus Cristo ameaça Tiatira com a tribulação, de forma direta. Porque a forma de organização dela já é bem parecida com a falsa igreja durante a tribulação. Aí aqui nós já fizemos a ligação da história da igreja, de falsas pessoas da história da igreja, servindo como preparação para o anticristo vir, que diz em 1 João 2. Mais uma coisa, muitos de nós também temos ouvido de que o anticristo será um líder político. Líder político vai ser uma outra pessoa. Anticristo que João fala, os irmãos observaram que está no meio religioso. Os irmãos entenderam isso em 1 João 2, correto? Que eles saíram do meio da igreja, esses que têm feito anticristos, que prepararão o caminho para o anticristo. Aí em Apocalipse nós vamos ver, quando nós estamos no Apocalipse, que primeiro vem essa prostituta, que será a falsa igreja, e depois o anticristo destruirá essa falsa igreja para substituir pela sua própria religião. Primeiro vai haver uma tentativa de unificar todas as religiões.
e depois destruir essa religião unificada, substituindo pela adoração da besta, que nós veremos depois. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Essa profecia de Balaão, você pode explicar para nós mais uma vez? Que falou em 3 igrejas, falou, né, sobre a profecia de Balaão. O caminho de Balaão foi o seguinte, que primeiro Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, e o Senhor Deus interviu, e ele foi obrigado a abençoar. Só que aí depois, que esse não foi o fim da história, né? Muitos de nós dizem que esse foi o fim da história, né? Balaão teve que abençoar e foi embora. O fim da história não foi esse. Depois que ele foi embora, ele deu um conselho para que as mulheres daqueles povos inimigos de Israel seduzissem os filhos de Israel, porque aí sim eles iam cair, porque ele não poderia amaldiçoar de forma direta, mas sim por dentro, corroer o povo por dentro. Então ele fez com que mulheres de povos vizinhos se seduzissem os filhos de Israel, e os filhos de Israel começaram a adorar os outros deuses, os deuses daqueles povos inimigos também. Então esse foi assim que eles falharam. Então, o que é a doutrina de Balaão? Não cair no erro de forma direta, mas sim devagar e por dentro, e não por fora. Que era aquilo que Pérgamo estava fazendo. Diretamente não, a doutrina da salvação estava intacta, corretamente. Mas por dentro já haviam pessoas ali pregando aquela forma organizacional dos nicolaítas, né? E também outros erros que acabaram, que em Tiatira se intensificou ainda mais. Então, esses falsos mestres também acabam ridicularizando os verdadeiros crentes, fazendo aqueles que não têm contato com o Evangelho achar que o Evangelho é aquilo. E eles acabam desiludidos com isso, né, com os cristãos, e acabam negando até que Deus existe. Muito motivo muito comum do ateísmo hoje não é porque eles pensavam de forma racional, porque se eles pensassem de forma racional, eles veriam que Deus existe, né? É mais porque eles estão sem rumo, eles estão desacreditados, porque eles olham para o meio cristão, que deveria apontar o caminho para eles, e eles acabam vendo comércio de fé, acabam vendo esse tipo de coisa, esses falsos mestres. Aí eles acabam professando o ateísmo por causa disso. E esse juízo de eu vou decidir o que eu vou fazer e o que não vou, ainda não está trazendo consequências graves no que diz respeito à estrutura do mundo, né? Se você analisar, o mundo está começando a ir mal, mas, por exemplo, ninguém discute que estuprar é errado, ninguém discute que praticar o terrorismo é errado. Mas olha o perigo de você mesmo ser o juiz das coisas, e não Deus. Por exemplo, o ateísmo nega que Deus existe. Então, qual é o padrão para definir o que é bom e o que é mal? Qual o padrão para você, de onde que eles tiraram que fazer o bem é bom, que ajudar as pessoas é bom e não mal? O que é bom e o que é mal? Não há parâmetro, não há padrão. E isso acontece dentro da igreja, está acontecendo no mundo e vai se intensificar ainda mais e a tendência é ficar ainda mais, porque, por exemplo, a gente prega que o Senhor Deus declarou casamento entre homem e mulher. Mas quero definir de um outro jeito. Amor, não sei o que, então não está errado. Peraí, mas quem definiu o que é amor e o que não é? Está na pessoa? Se está na pessoa, uma determinada pessoa pode definir que matar não é ruim. Quem definiu que matar é ruim? Deus. Então, o mundo já está indo de mal a pior,
sabendo, por exemplo, que o homicídio é errado, que estupro é errado, mas imagina quando eles se derem conta, pela filosofia deles, ateísta, de que não há Deus, não há quem diga o padrão, imagina quando eles considerarem certo, por exemplo, as leis dos países não virem que é certo. Por exemplo, o que é o homem para o ateísmo? É fruto da evolução, de que nós estamos aqui porque em um determinado momento todas as nossas funções aqui foram vantajosas em algum momento e aqueles que não tiveram essas funções acabaram sendo extintos. Mas fazer o bem é vantajoso? Do ponto de vista humano, fazer o bem é vantajoso? Não. Ajudar o próximo é vantajoso? Deixar o outro sobreviver competindo com você, por exemplo, para o emprego, é vantajoso? Não é. Então, se a pauta for a vantagem da evolução, o homicídio será considerado uma coisa boa. Na verdade, nada será considerado nem bom e nem mal. Então, para concluir, o que vai abrir caminho para a vinda do anticristo? Primeiro com a religião unificada e depois com a sua própria religião. O que esses erros, durante toda a história da igreja, que nós vimos aqui, Apocalipse 2:3, que nós terminamos hoje, vai abrir caminho, vai dar suporte. Primeiro, então, esses erros propriamente ditos já são um prelúdio, podemos dizer, da falsa religião, da forma de organização, das doutrinas que essa falsa religião vai ter. E segundo, porque faz a verdadeira igreja ser desacreditada pelo mundo. Então, para os falsos crentes começarem a se acostumar com a ideia de já estarem familiarizados com essa ideia da falsa igreja, e também para a verdadeira igreja ser desacreditada, não ter importância no mundo, e o mundo vai ficar sem norte, vai ficar sem uma direção, não vai ter padrão para ele se guiar a sua vida, as incertezas tomarão conta e vai vir o anticristo dando a solução, entre aspas, para eles. Então eles cairão na mentira. Então essa é a preparação do palco que acontece nos nossos dias, que culminará, terminará com a vinda do anticristo. Isso já durante a tribulação. Essa unificação das igrejas já é fácil, né? Está tentando fazer hoje. Então, essas doutrinas já estão fazendo parte dessa unificação. Há já um esforço entre os líderes religiosos de chegar num consenso. Nós veremos isso com mais detalhes quando nós estudarmos os detalhes dessas duas pessoas, né? O líder político e o líder religioso durante a tribulação. Aí nós entraremos ainda mais, porque depois que nós estudarmos o que vai acontecer lá, nós podemos ver a ligação que está acontecendo aqui. Aí vai ficar mais fácil para nós visualizarmos. Então nós chegamos no anticristo. No próximo estudo, nós já vimos de preparação religiosa, né? Nós demoramos mais tempo, porque está ligado a nós, né? Justamente conosco, a igreja, Apocalipse 2:3. No próximo estudo, eu acho que apenas dele já vai dar para falar da preparação política para o outro líder, que junto com o anticristo irá ter um papel importante na tribulação, que tem vários nomes, por exemplo, o nome só besta, ou besta do mar também. Então, vimos a preparação no aspecto religioso e no próximo estudo nós veremos a preparação do palco para o aspecto político. Aí depois nós veremos a relação com Israel, a preparação de Israel para a tribulação também. Nós voltaremos a Daniel 9 e depois nós faremos um estudo breve do sermão profético do Senhor Jesus, que ele já liga esse tipo de coisa. E depois, quando nós entrarmos na tribulação, no Apocalipse, nós vamos poder comparar com o que o Senhor disse no sermão profético. Então, aí nós já teremos um estudo mais fácil de entender e
e mais aprofundado ao mesmo tempo. No próximo estudo eu trago o vídeo sobre a moralidade subjetiva e como isso irá desnortear as pessoas, que chama de argumento moral para a existência de Deus. Fala que se Deus não existisse, valores morais objetivos não existiriam, mas valores morais objetivos existem e óbvios existem. Então, esse argumento mostra as falhas do ateísmo em não ter a moralidade objetiva. Então veremos isso no próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe, né? Qual a nossa relação sobre esse estudo, né? A parte mais importante. Qual deve ser a nossa responsabilidade diante disso tudo? O que nós devemos fazer? Vamos terminar com o que o apóstolo Paulo diz em Tito, no capítulo 2. Qual deve ser a nossa conduta diante dessa preparação do palco para a tribulação? Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Aí nós terminamos por hoje. Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedades e concupiscências mudantes, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si